Teatro Sem Cortinas em mais uma cobertura de um espetáculo teatral aqui na cidade de Uberlândia. E hoje nós viemos acompanhar a montagem do espetáculo Suspirância ou Tais Histórias. Essa montagem que estará estreando no próximo dia 20, sexta-feira, e você vai junto com a gente acompanhar cada detalhe dessa organização. Vem com a gente. Camila Thiago, que é responsável pela parte de iluminação, não só desse espetáculo, como de outros também. Camila, essa montagem que envolve projeção, que envolve vídeos, como que foi essa criação até chegar nesse lugar que vocês chegaram? É bem desafiador. Principalmente quando tem projeção, né, que tem vídeo, a gente precisa ter muito cuidado com essa relação da iluminação, não ofuscar, no caso, a projeção que está tendo no fundo. É um casamento que a gente vai ajustando assim, sabe, dia a dia, ensaio a ensaio, porque é um desafio grande. E aqui nessa sala eu não tenho muitas varas. As varas de luz, onde eu coloco os equipamentos, elas são ao redor da sala. Eu tenho uma única vara no centro que corta. Então isso faz com que eu perca angulação. Então é um desafio muito grande não deixar a luz vazar lá no fundo. Mas a gente vai tentando, trabalhando com luz de lateral, né? Vai inventando aí, testando também, muito teste para até chegar a essa versão final. Certo, e quando chega no final do semestre, existem diversas apresentações. Como eu disse no início da nossa conversa, esse não é o primeiro ateliê que você acompanha. Vamos falar desses últimos. Qual foi o mais desafiador? A gente esteve presente aqui mais recentemente no Amar, no Doente Imaginário e agora nesse. Qual foi o mais desafiador para você para realizar essa montagem? Que todos aconteceram aqui nessa sala também. Sim, todos aqui nessa sala, e realmente são 3, né? Esse semestre foi uma loucura, está sendo, que no total são 8 apresentações de cada ateliê, e aí é um desafio muito grande. Mas cada um tem um desafio em si, né? Assim, só que tecnicamente falando, para realizar, esse último é o mais desafiador. Por conta disso, por conta dessa junção que tem com a projeção, o Mário, né, que é o diretor, ele está trazendo um trabalho com o teatro de sombra, tem outra hora que ele traz uma relação com retroprojetores, né? Então, e ajustando tudo isso, um desafio de trabalhar com ângulos diferentes, são contações de várias histórias, então cada uma tem uma ambientação, né? E aí como é que você faz com que cada cena seja aquele mundo pertencente à própria cena? E é isso, os desafios são diferentes entre cada um, mas o do Doente Imaginário, por exemplo, era um espetáculo muito preciso, então o desafio ele já foi outro, ele já foi na parte de, eu não gosto de falar a palavra operação de luz, eu gosto de falar atuação, porque eu tenho que estar muito precisa, principalmente com a movimentação dos atores e atrizes, para poder fazer a mudança de luz casada. Então, do Doente Imaginário tinha uma precisão muito grande nessa mudança de luz. E aí o desafio foi no lugar da programação da luz e de entender esses tempos, né? E cada espetáculo tem a sua particularidade, é sempre um mundo novo que se abre. Camila, obrigado por trazer um pouco dessa parte de iluminação. A nossa proposta é essa mesmo, é de trazer toda a estrutura e todos aqueles que fazem parte da estrutura, e você está colaborando com a gente também nesse trabalho. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço, e é sempre muito legal a gente que é da área técnica, que fica sempre atrás ou, né, em cima e não é vista corporalmente falando, é sempre muito importante quando a gente tem esses espaços de fala e de conversa. Muito obrigada. Pode ter certeza que com a gente aqui vocês vão ter sempre. Valeu. Olá. Mário Piragibe, que é o professor da disciplina, conta um pouquinho sobre essa trama que vocês estão preparando pra gente. Legal. Suspirância ou Tais Histórias é um apanhado de 6 contos do livro Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa, que trata um pouco da vida no interior daquelas Minas Gerais míticas do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, em que existe uma mistura de uma certa questão fantástica com a pureza e a crueza da vida nos interiores. A gente conta algumas histórias que parecem desimportantes, mas e que às vezes tem uma magia, tem um maravilhoso que se desvela às vezes quase sem perceber. E esse trabalho, ele está sendo realizado e produzido pelos estudantes em cena, e eu vejo também que tem uma participação dos estudantes fora de cena também. Como que é feita essa organização, essa distribuição das funções?
O que acontece é que nós escolhemos os 6 contos do Guimarães Rosa para contar. E a gente está trabalhando com algumas linguagens do teatro, que a gente chama das linguagens do teatro de animação, em que a gente trabalha com boneco, sombra, objeto. Então, cada cena traz uma pequena característica, mas ao mesmo tempo, junto com essa coisa artesanal do teatro de bonecos, a gente também tem uma virada tecnológica, em que a gente tem câmeras, projeções mapeadas gigantes, filmagem em tempo real, o som que caminha pelo espaço. Então, nesse sentido, os estudantes estão envolvidos na produção, na elaboração das questões técnicas, na criação da trilha sonora, no desenvolvimento da engenharia de som, na técnica de filmagem, na operação da câmera, na que a gente chama de projeção mapeada, né, que quando a projeção em vídeo ela tem formas diferentes da forma da tela. A projeção mapeada é aquela que não fica só no triângulozinho da tela. A gente faz uma estrela, faz às vezes um balãozinho que sobe só aquilo que acontece. Às vezes fica do tamanho de um rio gigantesco, como acontece no nosso conto A Terceira Margem do Rio. Para quem quer assistir esse espetáculo, quais são os dias e os horários? Sim, a gente vai estrear agora na próxima sexta-feira, dia 20 de março, aqui no bloco 3M do campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, na Sala Ana Carneiro. Para quem não sabe, aqui no fundão, aqui no fundinho da universidade. E a gente vai se apresentar na sexta 20, no sábado 21, sempre às 8 horas da noite. A gente pula o domingo e a gente faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quase sempre às 20 horas, porque a nossa última apresentação no dia 28 vai ser às 8h30. Mas não tem problema, se você se confundir com o horário, você não vai perder, que você só chega meia hora mais cedo. A entrada é gratuita e aberta para quem quiser assistir. Apenas venham ver a nossa peça.